Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos retomar as nossas aulas do curso de formação de mecânico de manutenção aeronáutica da Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. Estamos na disciplina de regulamentação da aviação civil. Estamos falando dos regulamentos brasileiros de aviação civil e especificamente hoje falando do regulamento 43. Essa aula nós abordaremos a segunda parte dessa aula. Na primeira parte dessa aula, a gente tratou dos aspectos relativos às pessoas que podem executar manutenção. Nós falamos da definição do que seja aprovação para retorno ao serviço e falamos também das pessoas autorizadas a aprovar para retorno ao serviço. Na aula de hoje, nós abordaremos e avançaremos um pouco mais no Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 43 e trataremos de 4 requisitos. O primeiro, o requisito 43.9, que fala dos registros de manutenção, ou seja, um produto aeronáutico, seja ele uma aeronave, um componente, que passou por uma manutenção em uma organização de manutenção, em um operador aéreo, e ele precisa ser registrado, esse serviço precisa ser registrado, e a gente vai tratar dos aspectos relativos aos registros de manutenção. Falaremos também do requisito 43.11, que trata dos registros de inspeção quando sendo realizados para ou por um operador 91 ou 135, tá certo? Veremos também o requisito 43.12, que trata de adulteração, falsificação ou alteração de registro. Vamos ver quais são os aspectos que o regulamento trata acerca disso. E, por fim, falaremos do requisito 43.13, que vai falar de regras gerais para a execução da manutenção. Então, vamos lá, eu convido vocês para iniciarem essa jornada comigo. Então, está aí na nossa página um print na página do regulamento 43, né? Esse regulamento está na emenda 4. Já falei com vocês na aula anterior que esse regulamento está passando agora por um processo de consulta pública, né? E brevemente teremos algumas alterações importantes no regulamento 43 e que será objeto de tratativa com vocês em uma outra oportunidade. Bom, pessoal, vamos lá, vamos seguir. Essa é a segunda parte do nosso treinamento, como eu havia falado com vocês, e vamos direto para o requisito 43.9. O que diz o título do 43.9? Ele fala de conteúdo, forma e disposição dos registros de manutenção, manutenção preventiva, reconstrução e alteração. Pessoal, a gente já tratou disso, que eu vou falar agora, com relação às definições, e elas estão lá no RBAC 1, e é importante que, ao caminhar no estudo do regulamento, tenha bastante claro para você qual a definição de manutenção, qual é a definição de manutenção preventiva e o que seja uma reconstrução e uma alteração. Essas coisas precisam fazer sentido para a gente, tá ok? Então, o que diz a letra A desse requisito, né? Que trata de anotações no registro de manutenção, ou seja, aquilo que nós vamos escrever no registro de manutenção. Ele diz lá que cada pessoa que execute manutenção preventiva, reconstrução ou alteração de um artigo deve. Se aparece essa palavra deve, significa que isso é um requisito de cumprimento obrigatório. Devemos fazê-lo, tá certo? Fazer uma anotação no registro de manutenção desse equipamento com o seguinte conteúdo. E aí nós vamos atentar para aquilo que o regulador define como requisito mínimo que deve conter nos registros de manutenção. E diz lá, uma descrição ou uma referência a um dado aceitável pela ANAC, né, do trabalho executado. Então, por exemplo, você pode escrever lá na sua ordem de serviço, realizada a substituição do componente part number tal, SN tal, conforme a MM capítulo 34 tal. Ou seja, você referencia um dado aceitável, o AMM é um dado aceitável. Ok? A data de conclusão desse serviço e o nome da pessoa que executou o serviço. E aí vocês vão lembrar lá do requisito 43.3, que fala de execução. E ele completa.
caso esta pessoa seja diferente da pessoa especificada no parágrafo A4. Vamos ver então o que seja esse A4. Então tá aí, ele quer a assinatura, o número da licença da pessoa que aprovou se o serviço foi satisfatoriamente concluído no artigo. E diz que a assinatura constitui aprovação para retorno ao serviço apenas quanto ao serviço realizado. Aspectos importantes desse requisito. Eu vou voltar um slide. Vamos lá. No número 3, o nome da pessoa que executou. Eu não preciso, segundo o regulamento, do número da licença, nem tampouco de uma assinatura dessa pessoa. Eu preciso do nome dela, de quem executou. Porque, para o legislador, vai interessar a pessoa que está aprovando para retorno ao serviço. Portanto, dessa, exige-se que conste nesse registro a assinatura e o número da licença dessa pessoa que está aprovando, né, que o serviço foi satisfatoriamente concluído no artigo. E conclui que a assinatura constitui a aprovação para retorno ao serviço apenas quanto ao serviço realizado. Porque a responsabilidade da pessoa que está aprovando para retorno ao serviço, ela está diretamente ligada àquilo que exatamente foi feito. Então, o que significa isso? Exemplo, a aeronave entrou para fazer uma manutenção no trem de pouso. Né? Havia lá uma necessidade de uma específica manutenção no trem de pouso. E essa manutenção foi realizada e, ao final, essa pessoa foi lá, colocou a assinatura dela, o número da licença e disse, com relação ao serviço realizado, né, o reparo, né, inspeção no trem de pouso, a aeronave está aprovada para retorno ao serviço. Por que isso? Nós estamos retornando somente o serviço realizado. A aeronave como um todo, ela vai ser responsabilidade do operador, seja ele um 121, um 135, por exemplo. Tá ok? Então, isso é importante e espero que vocês entendam bem. Qualquer coisa nós podemos, mais à frente, numa nossa aula, explicar isso para vocês de maneira mais detalhada. Então, vamos seguir. Bom, falamos do 43.9 e o 43.11. Ele vai falar do conteúdo, da forma e a distribuição dos registros de inspeções conduzidas conforme os RBA 691, né? E o 135 no parágrafo 411, 419 desse regulamento. O que ele diz lá? Anotação dos registros. Uma pessoa que for aprovar ou reprovar o retorno ao serviço de um artigo que tenha sido submetido a uma inspeção realizada conforme o RBAC 91, né? Ou do 135.411 ou do 135.419, deve, e mais uma vez aparece o deve, então isso é requisito obrigatório, anotar os seguintes registros de manutenção lá no registro de manutenção. Qual é o tipo de inspeção realizada e sua extensão? A data da inspeção e horas totais da aeronave, explicitando suas marcas de nacionalidade e matrícula. Já aprendemos sobre isso em aulas anteriores. Né? A assinatura, o número da licença, né? E o tipo da habilitação da pessoa que aprova ou reprova o retorno ao serviço. Percebam que também nos registros de inspeção, né? E que é uma manutenção, nós já vimos a definição de manutenção, para os operadores 91 e 135, também vai interessar somente ao regulador, né, no nosso caso o ANAC, aquela pessoa que está aprovando para retorno ao serviço. Tá certo? E, portanto, constar nesse registro a assinatura, o número da licença, o tipo de habilitação da pessoa que aprova ou reprova para retorno ao serviço. Pessoal, e por que o regulador ele trata de um requisito específico, né, para registro de manutenção, que é o 43.9, né, e exclui desse requisito aquelas inspeções conduzidas para operadores 91 e 135, e tem um requisito específico, que é o 43.11, para as inspeções, para o conteúdo e forma dos registros das inspeções conduzidas pelo operador 91 e 135. É simples, porque estes poderão, né,
nesses requisitos especificados aqui no 4311, apresentar à autoridade aeronáutica um programa de manutenção que não seja um programa de manutenção do fabricante, vai ser um programa de manutenção que ele vai propor para a autoridade aeronáutica para execução nas suas aeronaves, e neste programa constará, né, o conteúdo e forma das inspeções nas suas aeronaves e, consequentemente, como registrá-las, né? E por isso a gente precisa atender de forma distinta esses dois requisitos. Ou seja, eu vou ter o 43.9, né, para conteúdo e forma das manutenções conduzidas que não sejam para o 91 e para o 135, e o 43.11 para as manutenções e, consequentemente, as inspeções conduzidas para esses operadores especificamente. Tá ok? Muito bem. Vamos lá. E aí chegamos no requisito 43.12, que vai falar dos registros de manutenção com relação à falsificação, reprodução ou alteração. Pessoal, isso já é bastante claro para a gente, é quase que intuitivo, de que não se pode fazer isso, né? Não se falsifica um registro, não se reproduz um registro com intenção de fazer um ilícito e tampouco se altera um registro. Okay? Então, o que o regulador diz? Já está escrito logo na letra A. Ninguém pode fazer ou induzir que alguém faça, né, qualquer anotação fraudulenta ou intencionalmente falsa em qualquer registro ou relatório cuja produção, conservação ou uso para demonstrar conformidade com qualquer requisito previsto por este regulamento seja requerido. Então, pessoal, um exemplo disso, um exemplo clássico disso, né? Você registrar que executou uma inspeção, sendo que, na verdade, você não a executou. Ou você pedir que alguém registre alguma coisa, assine alguma coisa que esta pessoa efetivamente não tenha executado. Então, esse requisito ele já exclui e proíbe de maneira contundente que qualquer pessoa cometa esse tipo de ilícito. Tá ok? Acho que esse é um requisito muito claro. Bom, ele continua dizendo que qualquer reprodução com propósito fraudulento de qualquer registro ou relatório requerido por este regulamento. Ou seja, pessoal, ele não proíbe a reprodução do registro. Poderá ocorrer uma situação em que você talvez necessite emitir uma segunda via de um determinado registro. É comum, né? É possível que o operador que fez uma manutenção na sua oficina, por qualquer motivo ele tenha perdido a rastreabilidade do registro daquela possível manutenção e ele peça para você e você emita isso para ele. Mas não há um propósito fraudulento, tá certo? E qualquer alteração com também propósito fraudulento em qualquer registro. Eu posso fazer uma alteração num registro em tempo, né? Porque essa alteração, aquilo que eu registrei anteriormente, foi verificado até mesmo antes da aprovação para o retorno ao serviço de que não estava correto e ele pode ter feito isso? Sim, sem problema. Inclusive, para os operadores 121, 135, 145, nos seus manuais ele vai escrever como corrigir um registro. Então existe conformidade para isso. O que não pode é que essa reprodução e essa alteração ela seja feita com propósito fraudulento. Tá ok? Muito bem. Continua dizendo que qualquer pessoa que cometa este ato proibido, né, pelo parágrafo A dessa seção, poderá ter sua licença de tripulante, despachante operacional de voo ou de mecânico, e aí isso nos afeta diretamente, ou seu certificado de organização de manutenção, ou de operador, ou de produção, ou ainda autorização de produção segundo uma ordem técnica padrão, ou APAA, isso previsto lá no RBAC 21, ou suas especificações de produtos e processos, como aplicável, suspensos ou cassados. Então, mecânico de manutenção aeronáutica, você que está numa organização de manutenção, saiba que as consequências que poderão advir do cometimento desse ato proibido, desse ato ilícito, poderá ensejar
até na cassação da sua licença ou do seu certificado ou das autorizações que você tenha para executar alguma atividade por parte da ANAC. Tá ok? Muito bem. E aí, por fim, chegamos no requisito 43.13, que trata de regras de execução da manutenção, regras gerais, né? E aí a gente começa a aprender aqui algumas coisas que vocês vão ouvir o tempo todo na manutenção. O mecânico de manutenção, ele, quando estiver executando manutenção, ele tem a obrigação de usar métodos, técnicas e práticas estabelecidos na última revisão do manual de manutenção do fabricante. Isso significa, pessoal, que não existe a possibilidade, né? Não é possível, não é autorizado, é contra o regulamento a execução de qualquer atividade de manutenção sem o apoio ao dado técnico. É neste ponto, meus queridos alunos, eu falo sempre para vocês que o mecânico de manutenção aeronáutica ele deve sempre buscar atingir duas conformidades, e uma delas é a técnica, e a conformidade técnica está aí, cumprindo conforme o manual de manutenção, e a conformidade legal atendendo o requisito do manual. Então, este requisito, ele evidencia, esclarece sempre essa minha fala, o que eu venho repetindo para vocês constantemente, tá certo? Não se afastem do manual de manutenção. Vocês devem executar a manutenção usando os métodos, as práticas e as técnicas estabelecidas na última revisão do manual de manutenção do fabricante. Tá ok? Muito bem. Vamos lá. E diz também que essa pessoa que está executando manutenção, e lembre-se que essa pessoa, eu já falei isso para vocês na primeira aula, pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, ou um mecânico ou uma organização, 121, 135, 145. Então, essa pessoa executando manutenção deve usar as ferramentas, equipamentos, aparelhos de testes para assegurar a execução do trabalho de acordo com as práticas industriais de aceitação geral. Ou seja, aquilo que é de comum, que a indústria usa para a execução dos seus serviços. Ocorre que, se o fabricante do produto recomendar no manual de manutenção que você deve usar um aparelho de teste especial, uma ferramenta especial, você deve usar esses equipamentos para a execução da sua manutenção. E, com certeza, você deverá evidenciar no registro que usou aquele equipamento. E a organização ou a pessoa, mecânico de manutenção, deverá garantir que este equipamento e estes aparelhos de teste, se forem requeridos para eles verificações periódicas para ver se eles estão em conformidade, essas verificações, essas aferições, elas têm sido feitas como recomendado, esteja devidamente identificado e vocês estão usando somente equipamentos em condições de serem aplicados para a execução da manutenção. Tá ok? Muito bem. A letra B, ele vai dizer também com relação agora, quando você estiver executando manutenção, ao material que você vai usar para reparar aquele item. Ou seja, você precisou trocar um O-ring, você precisou trocar uma junta, você precisou recompletar um óleo, né? Esse requisito diz que você deve usar, né, e executar esse serviço de tal maneira a usar materiais de qualidade que as condições do artigo que foi feito o serviço fique pelo menos igual ou iguais às condições originais, ou fiquem apropriadas à alteração pretendida. Tá certo? E aí ele completa no que diz respeito à função aerodinâmica, resistência estrutural, tá certo? Então, o que acontece? Nós precisamos usar materiais que sejam aprovados. Isso é assunto de um outro treinamento, me desculpem, que vai falar de partes aprovadas. Esse requisito amarra isso, exatamente isso, que só pode se usar em um produto com certificação de tipo partes aprovadas, tá certo? Muito bem, vamos lá. A letra D, né? Ele vai falar de provisões especiais para reaproveitamento de partes, componentes e equipamentos provenientes de aeronaves perecidas. Então, que cada pessoa que estiver utilizando artigos provenientes de aeronaves perecidas, conforme definido no artigo 120 da Lei 7565, de dezembro de 86, deve cumprir as instruções específicas da ANAC relativas
a inspeção, teste, emissão. E aí, pessoal, isso nos remete a IS 43001, que fala de elegibilidade, né, de uso de material para aplicação em produto com certificação de tipo. Essa IS é importantíssima que vocês conheçam. IS 43001, tá ok? Bom, e ele conclui dizendo, né, que deve cumprir com as instruções especificadas pela ANAC relativas à inspeção, teste, emissão e laudo técnico de controle das peças com limite de vida e também deverá cumprir com os procedimentos de armazenagem estabelecidos nos manuais das organizações 121, 135 ou 145. O que significa esse requisito, pessoal? Nós temos uma aeronave que por algum motivo foi dada perda geral nessa aeronave. Perda total, ela não pode voar mais. Mas os seus componentes, alguns deles poderão ser reaproveitados, poderão ser inspecionados, deverão ser inspecionados, testados, né? Para eles emitidos, se requeridos os laudos técnicos, né? Controle das peças com limite de vida e esses itens serem colocados em estoque para uso na frota, tá certo? Só que existem cuidados a serem tomados com relação a esse tipo de uso. Portanto, as condições para que isso seja feito de maneira correta estão estabelecidas lá na IS 43001, ok? Muito bem. E finalizando já a nossa segunda parte do RBAC 43, a letra E, né, do requisito 4313, vai falar de provisões especiais para reparos em aeronaves acidentadas. E diz que nenhuma pessoa pode desmontar ou iniciar reparo em uma aeronave acidentada antes da liberação, né, pelo órgão competente de investigação. Ou seja, uma aeronave acidentou-se, o CENIPA começa a investigar os fatores contribuintes que levaram àquele acidente. Enquanto não houver a liberação, né, pelo órgão competente que está investigando o acidente, no caso aqui no Brasil, o CENIPA, uma organização de manutenção, uma pessoa, né, não pode fazer qualquer ação de manutenção naquela aeronave. Tá ok? Então, já houve casos em que uma aeronave ela estava numa organização de manutenção e o CENIPA, após o acidente, ela foi recolhida para o hangar de uma organização e o CENIPA pede um item para poder fazer uma investigação. E aí, para dar rastreabilidade, a organização abre uma ordem de serviço para remover aquele item. Então, abra uma ordem de serviço e especifique na ordem de serviço que é para atendimento ao CENIPA durante o processo de investigação. Não está se fazendo manutenção, deixe claro isso, porque você não pode desmontar ou reparar, né, esse item enquanto ele estiver em processo de investigação. Tá ok? Muito bem. Então nós chegamos ao final da nossa segunda parte, né, com relação ao RBAC 43. A terceira parte nós vamos estudar na próxima semana e aí nós vamos falar especificamente de alguns anexos e apêndices do 43 e aí com isso, com a terceira parte, a gente vai fechar o regulamento 43. Eu aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos, estudem o conteúdo dessa aula, assistam o vídeo, façam os exercícios, coloquem as dúvidas de vocês e até a próxima aula. Grande abraço!